estamos aqui com o senhor professor Alex Basílio e estou muito feliz de você ter aceitado o convite da gente conversar um pouquinho sobre o corpo. Me fala um pouquinho, dá um oi para o pessoal e me conta um pouquinho da sua área de atuação. Tá, vamos lá. Bom, oi gente, sou o professor Alex, né? Falo professor porque depois de mais de 13 anos de docência, a gente acaba até se esquecendo enquanto pessoa, né? Sou formado em fisioterapia, então sou fisioterapeuta há 18 anos, né? Eu tô chocado ainda com essa data porque eu fiz as contas há pouco tempo, né? Quando eu fui fazer um outro vídeo, eu falei, caramba, eu já cheguei à maioridade da profissão, né? 18 anos. Eu trabalho, então, há muito tempo, né, como docente e como fisioterapeuta, né, na minha percepção de tempo. Tenho mestrado na área de anatomia humana, né, que é o meu carro-chefe, né? Então, assim, dentro da profissão de fisioterapia, né, a anatomia você respira ela do primeiro semestre da graduação até o último ano, né, nos estágios clínicos, né? Como fisioterapeuta, eu atuo na área ortopédica, que é a minha área de residência, minha área de formação, né? Então, todas as questões de dor de coluna, né, pé, tornozelo, todos os aspectos que envolvem a parte ortopédica, e aí a gente pensa assim, mas qual faixa etária você atende? Atualmente eu estou atendendo de 15 a 98 anos. Meu paciente mais novo tem 15 e o meu mais velho tem 98. Então, assim, tem uma margem de distância e, assim, são corpos totalmente diferentes, em estágios diferentes, né, e a gente trabalha com isso. Como professor na área de anatomia, né, eu tenho mais de uma década como professor de anatomia, aí a história, né, é bem diferente, são várias gerações que passaram, então, assim, mudou muita coisa também. Gente, que ampla experiência e que legal você poder compartilhar, e eu tô super curiosa para saber como é que você entende essa questão de conceito de corpo, sabe? Na sua visão pessoal. O que você entende sobre corpo? O que é? Pode ser uma questão física, simbólica, social? Como que você explora esse conceito? Eu tinha um entendimento, né, Alex, bem antes de começar a docência, que era quem eu era, né? Então, assim, né, aquela pessoa que você olha todo dia na frente do espelho, abre a boca para escovar os dentes, né? Quando eu fui para a área da docência, né, na anatomia, a gente fala muito sobre o corpo humano, né? A anatomia é isso. E aí eu tive que estudar outros entendimentos, né? E aí a gente pega, né, que o corpo ele é uma unidade de um sistema. Então pode ser orgânico ou inorgânico. A gente tem o corpo humano, a gente tem o corpo docente. Então toda vez que você reúne algumas estruturas para um determinado funcionamento, você cria um corpo. O corpo estudantil, né? São situações que a gente vê. Quando a gente fala muito em corpo humano também na docência, a gente também fala sobre o cadáver, né? E no primeiro momento os alunos têm uma certa euforia com isso, então eles querem tirar foto, mas aí você tem que explicar por que não pode tirar foto, que não é respeitoso isso, né? A pessoa não está mais ali, né? Depende do entendimento, não está mesmo. Mas você tem que respeitar a história que aquele corpo teve, né? Ele foi uma pessoa, ele teve emoções, teve sentimentos, né? Então isso é uma coisa que a gente bate bastante nessa tecla, né? E a questão de consciência mesmo, de conscientização. Perfeito! E você acha que os seus alunos, por exemplo, eles entendem como é que acontece essa relação do corpo na prática profissional? E como que você também aborda essa maneira de entender o corpo nas suas práticas aí como fisioterapeuta, principalmente a questão ortopédica que você estava comentando? Então, os alunos, eles, no primeiro momento, eu acho que eles entendem mais como uma regra, né, com medo do professor, mas num segundo momento eu acho que eles começam a entender, porque aí a gente vai dentro da fisioterapia para outras disciplinas, né, que eu também dou aula, que é na parte de terapia manual, né, o toque. Tocar outra pessoa envolve uma responsabilidade gigantesca, né, é um assunto até que a gente toca bastante. Então, você entender aquele corpo, e aí dentro da fisioterapia, pelo menos dentro da minha realidade de atendimento, eu tenho que tocar, né? E aí, por exemplo, o paciente chegou com uma dor lombar que desce para o quadril. Eu tenho que ter toda uma ética, um respeito a esse paciente, porque eu vou tocar na lombar dele, eu vou tocar no quadril, e eu tenho que sentir, né? Eu falo que o fisioterapeuta tem 10 olhos, né? Que são os dedos.
Então, assim, a gente tem que sentir as estruturas. Então, eu tenho que sentir pele, músculos, ossos, ver se aqueles ossos não estão desalinhados. Então, tudo isso é sensações. Então, eu tenho que tocar. Eu não vou fazer um carinhozinho, eu tenho que tocar, muitas vezes, com resistência, né? Fazer movimentos, e muitas vezes em áreas que são muito íntimas, como é o caso da região do quadril mesmo, né? Uma lesão na virilha também. Então, são áreas muito íntimas. Então, tem que haver uma ética, um respeito muito grande por esse paciente na hora de tocar ele, né? Então, são coisas assim que a gente sempre coloca como uma prioridade, né? Vou atender uma pessoa que está com muita dor, eu tenho que estar consciente de que para ela estar desconfortável, ela está ali por isso, né? E que o seu toque tem que ser respeitoso e tem que ser profissional e preciso, né? Tem que ser uma coisa bem precisa ali. Que complexo, né? E as pessoas têm que entender que isso tem um propósito, né? Você não tá tocando lá para usufruir daquela sensação, mas principalmente para entender a causa, né? E aí, você acha que existe algum desafio ou alguma reflexão ética, sei lá, que envolve o corpo nessa área profissional sua? Sei lá, alguma questão de dilema, alguma responsabilidade para além dessa parte de tocar o paciente? Você acha que nesse conceito de corpo, será que as pessoas entendem quando você atende eles o que você tá de fato? É claro que um paciente vai te procurar por uma questão, por exemplo, de dor no joelho e ele quer resolver essa questão. Mas será que ele entende esse mesmo conceito que você tem sobre o corpo e tudo que você sabe para poder atender ele? Você acha que tem algum desafio nesse sentido? Depende. É uma coisa bem variável. Eu falo que o que piorou muito foi a questão dos escândalos na área da saúde, né? Então, assim, as questões de assédio, né, de uso da profissão para benefício de uma maneira muito horrível, né, com os assédios morais e sexuais. Então, isso fez com que o toque tivesse que ainda ser mais enfático e mais respeitoso, né, porque você está sozinho em uma sala com o paciente, né, esse paciente é a pessoa vulnerável no momento. Então, assim, tornar isso o mais respeitoso possível é o mínimo, né? Então, eu, enquanto homem, né, eu tenho que tomar todo um cuidado, né? E é um cuidado que fala assim, mas é chato isso. Não, é um cuidado respeitoso para garantir o respeito à profissão, o respeito a esse paciente, dentro da própria educação física, da anatomia, né, para os alunos da físio também, dos outros cursos que eu também dou aula, né, o grande desafio está sendo prender a atenção dos alunos. E aí eu até brinco que eu tento reter a atenção deles, tento seduzir eles na anatomia, né, para que eles gostem realmente, né. No primeiro momento, os alunos brincam que eles querem sair correndo, porque é muita informação, né. Eu fiz até uma postagem antes de ontem, a gente revisou os 206 ossos. Eu escrevi os 206 ossos no quadro, falei quem liga com quem conversa com quem. Então, assim, ossos é só um assunto, né? A gente ainda vai ver, né, ainda nesse semestre, músculos, sistema reprodutor, né, sistema urinário. Então, e qual a ligação disso tudo? Então, assim, tentar fazer com que eles gostem daquilo é um desafio, assim, bem grande. E mudou muito, né? Se pegar de 2013 para cá, né, as turmas anotavam, né? Hoje, um ou outro aluno que anota, normalmente eu faço alguma coisa no quadro e falo assim, gente, professor, é para copiar? Quem quiser copiar, copia. Eles pegam o celular e tiram foto. Então, assim, teve muita coisa que mudou, né? E eu falo que o grande desafio nos dois campos, né, no meu campo enquanto profissional, né, com consultório, é mostrar para esse paciente que ele está sendo bem assistido e está sendo respeitado em todos os aspectos, e no âmbito docente é tentar tornar tudo mais atraente mesmo, né? E o lado italiano aqui falando, né? Então, assim, fazer isso, né? Tanto que eu trouxe até, eu acho que algumas sugestões de livro para depois mostrar também, que são livros que falam sobre o corpo de diferentes formas e que eu sempre divulgo isso, tanto nas minhas redes sociais. Aí eu vou te mostrar alguns aqui. Ó, esse é o discreto charme do intestino. Ele fala... E aí a gente fala assim, mas por que está falando do intestino? O intestino é a área que mais organiza e produz hormônios. Então, muitas vezes, né, de maneira bem genérica, muitas vezes a alimentação inadequada também produz menos hormônios que te trazem bem-estar
e aí você não está percebendo, né? Você está triste, você está cabisbaixo por N fatores, mas a alimentação também está te prejudicando, né? Mostra para o pessoal em casa, ali. Tá, ó, vou mostrar aqui, ó. Tá? É um livro que eu já fiz até uma resenha no meu Instagram, tem, né, sobre ele, o que ele fala. É muito gostosinho de ler, não é um livro para quem é só da área da saúde, ele é um livro leigo, né? Então assim, ele traz muita informação de maneira leiga, então fica fácil de entender. Esse é um outro livro de forma leiga também, ele foi considerado um best-seller, né, que era do Bill Bryson, né, que é sobre o corpo. Esse aqui, ó, ele fala que é um guia para usuários, né? Todo mundo tem um corpo, então, né, e é bem interessante ele falar sobre, né, como que o nosso corpo lida com emoções, como que as más posturas também atrapalham esse corpo, né? Então, um outro da físio, né, que eu tenho também, que é do Salgado, né, que fala sobre microfisioterapia, né, é fisioterapia de corpo e mente. Ele mostra como que as relações emocionais interferem no nosso corpo e vice-versa, né? Mas principalmente como que uma pessoa que está lidando com muitas situações ruins, como que isso vai retendo no corpo dela, como que é necessário ela cuidar desse corpo também, por conta desses estresses ou agressões que a parte psíquica está sendo recebida, né? Que é um dos meus favoritos, eu sou suspeito, que é o Poder dos Quietos, né? Para quem aí não me conhece, eu sou bastante reservado, bem quieto. Então, assim, eu acho muito necessário, porque assim, o poder dos quietos é exatamente a capacidade de observação, né, de pontuação em aspectos bem simples. Por que houve essa questão de se fechar, né, e muitas vezes vem de fora, mas também vem da essência. A pessoa nasceu mais reservada, ela é assim, e está tudo bem, né? Ela não tem que se soltar em lugar nenhum, ela não tem que beber para isso, tá? Faz parte da essência. Um outro que eu... E só te interrompendo, e é muito legal porque as pessoas acham que esse poder da observação, da escuta, de identificação da própria personalidade, não parte do corpo, né? Que é uma mente, que é algo externo, alguma coisa mais fragmentada do ser humano. Então, legal você pontuar que isso também você considera esse contexto do corpo. Quando a gente entra na anatomia da pele, a gente fala também desse aspecto externo, porque nós, enquanto sociedade, ainda julgamos muito baseado na estética do corpo, na aparência. Então, sardas, cabelos de cores diferentes, peso, tamanho, né, obesidade, magreza, cicatrizes de queimadura, tudo isso muda muito a forma como essa pessoa vai ser vista perante a sociedade, né? Então tem todo um aspecto voltado ao corpo, sim, né? Esse outro aqui é do Pilates, né? Eu sou praticante de Pilates, a gente tem um estúdio aqui, tá? Então ele fala que é a anatomia do Pilates, né? Aqui na lateral mostra, deixa eu mostrar aqui. A gente mostra exercícios e o que eles trabalham, né? Então o que esses exercícios trabalham. Esse é interessante para a pessoa falar assim, mas por que né, tem que trabalhar, por que tem que respirar? Por que tem que, né, as pessoas criticam bastante assim, falam assim, nossa, mas você quer que eu faça um monte de coisa, eu tenho que esticar, puxar, aprender a respiração, contrair o abdômen. Tem todo um motivo ali, né? E que eu sempre falo para os alunos de fisioterapia, que é a anatomia palpatória, né? A gente passa o resto da vida tocando as pessoas e tem que entender, né, através do toque, o que a gente está vendo, né, os nuances, as variações, né, eu tô tocando na região cervical do meu paciente com torcicolo e eu sinto que é o músculo elevador da escápula que está tensionado. Então eu já sei o que eu tenho que fazer, que é esse músculo que eu tenho que trabalhar, né, ou, nossa, mas tá tenso, é o trapézio. Aí você vence o trapézio, aí depois você descobre, não, relaxei o trapézio, mas o problema está embaixo dele. Então, assim, tem todo um universo ali do corpo que a gente tem que perceber pelo toque. E às vezes é o toque, mas é a face, é o músculo, né? Dependendo é o ligamento, a estrutura óssea, e aí não é só isso, é o calor, a temperatura. Eu vejo que você também trabalha muito com os instrumentos de aferir a temperatura, a localização, e aí também tem os olhos, né? As pedras, a própria essência que está no ambiente, que faz toda a alteração, o conforto do paciente. Eu tenho um paciente que brinca que, nossa, dá vontade de dormir quando vem aqui, mas o objetivo é esse, né? É relaxar, né? Então, assim, o ambiente todo, ele convida para o relaxamento,
né? A musiquinha ambiente que está tocando, o sonzinho de cachoeira caindo ali da fonte. Então, tudo é convidativo para o relaxamento. A pessoa vem para ser tratada, né? Então, ela vem para realmente promover um relaxamento. Você tem alguma dica, tanto para os alunos, mas quanto para as pessoas em relação que têm a curiosidade mais sobre a área da fisioterapia? Sobre o que sei lá, de alguma dica que você queira dar em relação a esse aspecto do corpo com mais consciência, mais presença em relação à sua área de atuação? A primeira coisa que eu acho que os pacientes precisam saber, né, apesar que a maioria eu acho que já fala disso, sim, na fisioterapia a gente respira muito o corpo humano, né, é do primeiro ao último ano, né, então tudo que a gente faz, né, eu dou algumas matérias, eu dou anatomia, dou terapia manual, ortopedia, então assim, o aluno que passou pela anatomia, ele conhece o corpo, ele vai para a terapia manual, ele percebe as diferenças e o que ele pode fazer para melhorar aquela disfunção, aquela alteração. Na parte ortopédica, a mesma coisa, né? Ele já vai estar lidando com quais ferramentas eu posso ter para atender bem um paciente. Então, tudo é voltado para o corpo, é voltado para esse paciente, para o atendimento dele, né? E enquanto os alunos, a mesma coisa, né? Respirem, aproveitem cada momento que é oferecido, né, durante a sua graduação. Eu posso falar porque eu, com 21 anos, eu comecei a faculdade encantado com a anatomia, mas deixei muitas outras disciplinas de lado, né, e assim, são coisas que não deveriam ter acontecido, mas que com a juventude a gente não teve. Se alguém chegasse em mim e falasse, ó, aproveita muito essa matéria aqui, ó, porque você vai usar muito ela, eu prestaria mais atenção. Então, por favor, né, observem bem, né, tem uma liga de anatomia, eu coordeno uma liga acadêmica de anatomia. Então, são esses dois lados, né, que eu gostaria de mostrar, principalmente para o paciente ver que sim, há um cuidado muito grande com ele, uma responsabilidade, né, você pega um caso de um paciente, você está com a vida de alguém na mão, né, então, é isso. E quero te agradecer por ter aceitado esse convite. Falando nisso, onde que a gente pode te encontrar para ser atendida por você ou te seguir para ter mais conhecimento sobre o assunto? Conta pra gente, pra onde que a gente te acha? Olha, eu tenho um Instagram, que é o Alex Basílio 2, porque o 1 eu perdi a senha, então tenho 2. E também no Instituto Simeone. O Instituto Simeone, ele fica próximo à Unimed, ao escritório da Unimed, né, na Dr. Camila Emelino da Silva 1019. Então é aqui em Dourados, né? Então assim, eu estou disponível, né, durante o dia todo, aqui de segunda a sexta. É só entrar em contato, agendar, né? Tem o Instagram, tem as mensagens de WhatsApp, então tudo ali a gente organiza para atender da melhor forma possível. Muito obrigada, eu te admiro muito, deixar muito claro aqui que o Alex é meu amigo, é profissional e eu tenho ele com muita referência e esse trabalho do corpo a gente sempre compartilhou essa jornada juntos e que você tenha muito sucesso, que a gente continue aprendendo muito mais sobre esse corpo misterioso, mas ao mesmo tempo muito cheio de informação que a gente pode acessar e que sigam, que eu peço para as pessoas seguirem você também no YouTube, nas redes sociais, agendem uma sessão com esse profissional excelente, gente. Eu agradeço, nós somos amigos há muitos anos, tá, gente? Então assim, né, teve muitas histórias aí, desde a docência até as vivências pessoais mesmo, porque eu já atendi ela já me auxiliou em várias situações também, então assim, tem toda uma coexistência muito positiva aí, tá bom? Gratidão. Então, abraço para todo mundo e até mais. Até o próximo vídeo.